Você já sentiu que quanto mais você pensa profundamente, mais isolado se torna? Que quanto mais entende as coisas, menos as pessoas querem te ouvir? Isso não é coisa da sua cabeça. A sociedade sempre teve medo de pensadores profundos, não porque estejam errados, mas porque enxergam o que os outros preferem ignorar. A história mostra isso. De Sócrates a Galileu, de Tesla a Nietzsche, mentes brilhantes foram ridicularizadas, silenciadas ou ignoradas, não por falta de inteligência, mas porque causavam desconforto. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais sinceros e diretos, acreditava que a inteligência era uma maldição, algo que isola quem enxerga o mundo com clareza demais. Mas por que isso acontece? Por que a sociedade resiste a quem pensa diferente? A resposta está na psicologia humana. Pense nisso. Quando você está perto de alguém fisicamente forte, você pode até admirar a força dessa pessoa. Quando vê alguém rico, pode sentir inveja, mas não se sente atacado. Porém, quando encontra alguém intelectualmente superior, algo estranho acontece. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. Um pensador profundo não só traz novas ideias, ele também reflete as limitações das pessoas ao redor, e elas não perdoam isso com facilidade. A presença de alguém que pensa profundamente pode fazer os outros se sentirem inadequados, mesmo que essa pessoa não diga nada. Mas porque a inteligência causa mais desconforto do que força ou dinheiro. Porque, ao contrário da força física ou da riqueza, a inteligência está ligada diretamente à nossa identidade. Nós nos definimos pelos nossos pensamentos, crenças e pela forma como entendemos o mundo. Quando alguém questiona tudo isso, parece um ataque pessoal. Por isso, ao invés de admirar a inteligência, muitas pessoas a rejeitam, não por arrogância do pensador, mas porque sua existência faz os outros encararem suas próprias limitações. É por isso que, ao longo da história, pensadores profundos foram empurrados para as margens da sociedade. Suas ideias não desafiam apenas conceitos, desafiam egos. E o ser humano, por natureza, faz de tudo para proteger o próprio ego do desconforto. Pare e reflita. Você já tentou introduzir uma ideia mais profunda em uma conversa comum e foi recebido com olhares perdidos ou silêncio constrangedor? Já. Percebeu como as pessoas mudam de assunto rapidamente quando o papo sai da superficialidade? Isso não é coincidência. É um mecanismo de defesa. Quando alguém encontra um pensador profundo, o cérebro entra em modo de autoproteção. Ao invés de curiosidade, vem a resistência. Ao invés de diálogo, o desprezo. É por isso que intelectuais, filósofos e visionários frequentemente se sentem sozinhos. Não porque querem estar sozinhos, mas porque são afastados pela sociedade. Curiosamente, estudos mostram que a confiança é mais valorizada do que a inteligência em interações sociais. As pessoas são atraídas por quem fala com segurança, mesmo que o conteúdo seja raso. Por isso, líderes carismáticos, palestrantes motivacionais e influenciadores com discursos simples fazem mais sucesso do que pensadores que falam com profundidade e nuance. Essa é a grande contradição da inteligência. Quanto mais alguém busca a verdade, mais se distancia da maioria. O efeito espelho não mostra só as limitações da sociedade, mostra também por que resistimos tanto a mudanças. Mas será que há provas científicas de que as pessoas realmente têm medo da inteligência? A neurociência moderna confirma isso. Estudos mostram que, quando alguém se sente intelectualmente inferior, a amígdala, parte do cérebro ligada ao medo, se ativa intensamente. Ou seja, pensar profundamente não só intimida, como também desperta uma reação de sobrevivência, como se fosse uma ameaça real. Por que o cérebro reage à inteligência como se fosse um perigo físico? Porque durante a maior parte da história humana, sobreviver dependia da aceitação do grupo, não de ser o mais inteligente. Nossos antepassados viviam em tribos, onde ser rejeitado significava risco de vida. Por isso, nossos cérebros priorizam a aceitação social em vez de pensamento crítico. Quando alguém muito inteligente entra num ambiente social, acaba quebrando o equilíbrio do grupo, desafiando ideias, normas e dinâmicas. Isso ativa os mecanismos de defesa do cérebro.
como se o pensador fosse um inimigo. Essa é uma das razões pelas quais pensadores profundos se sentem sozinhos. Não por falta de habilidades sociais, mas porque sua inteligência os torna diferentes em um mundo que valoriza mais o encaixar-se do que o se destacar. Um estudo da Universidade de Stanford em 2021 descobriu algo ainda mais surpreendente. A rejeição a pensadores profundos depende do contexto. Em conversas individuais, as pessoas se sentem menos ameaçadas. Mas em grupos, a reação negativa aumenta muito. Por quê? Porque em grupo, o status social importa mais. Quando alguém se sente ofuscado por um pensador, tenta rebaixá-lo ou excluí-lo para manter sua posição. Por isso, pensadores profundos têm mais facilidade para conversas sinceras em ambientes pequenos e privados, mas enfrentam dificuldades em grandes grupos. Psicólogos apontam alguns vieses cognitivos que explicam por que a inteligência enfrenta tanta resistência. Efeito Dunning-Kruger. Pessoas com pouco conhecimento tendem a superestimar o que sabem, enquanto pessoas inteligentes duvidam de si, mesmas viés de status quo. O cérebro prefere ideias familiares a novas verdades complexas. Pensadores profundos incomodam por trazer ideias disruptivas. Efeito reverso. Quando confrontadas com algo que contradiz suas crenças, as pessoas reforçam ainda mais essas crenças, em vez de mudá-las. Na era digital, isso tudo se intensifica. Redes sociais priorizam o engajamento, não a profundidade. Conteúdos emocionais polêmicos e simplificados viralizam. Pensamentos complexos e bem elaborados têm dificuldade de se espalhar. Quanto mais intelectual alguém é, mais difícil é transformar ideias profundas em conteúdos rápidos e virais. O resultado? A sociedade valoriza o entretenimento mais do que a sabedoria. Mas o que isso tudo significa para quem pensa profundamente? A rejeição à inteligência não é apenas social, ela é biológica, psicológica e cultural. Está enraizada na natureza humana, reforçada pela dinâmica dos grupos e amplificada pela tecnologia. Isso não significa que pensadores profundos devem se calar, mas precisam entender o que estão enfrentando. Se a sociedade rejeita a inteligência, o que ela valoriza? O conforto. Vivemos num mundo onde a previsibilidade é preferida à verdade. Schopenhauer acreditava que a inteligência não é um dom, mas um fardo. Para ele, quanto mais inteligente, a pessoa mais ela sofre para se encaixar na sociedade. Sua filosofia se baseava na ideia da vontade, uma força cega e irracional que guia os humanos. A maioria vive buscando prazer, conforto e sobrevivência. Já os mais inteligentes buscam a verdade, mesmo que ela traga dor e isolamento. Isso cria um abismo entre pensadores profundos e o resto do mundo. Onde muitos encontram sentido em relacionamentos, diversão e rotina, os pensadores veem distrações de questões mais existenciais. Para Schopenhauer, quanto mais se entende a natureza humana, mais difícil é se relacionar. Ele via interações sociais como jogos de status, mentiras educadas e conversas superficiais. Algo difícil de engolir para quem valoriza a verdade. Pessoas inteligentes não se satisfazem com o básico. Elas buscam profundidade, mas o mundo prefere a simplicidade. Schopenhauer dizia que um alto grau de intelecto tende a tornar um homem antissocial. Quanto mais se entende o mundo, menos se consegue ignorar os seus defeitos. Quanto mais se pensa, mais solitário se fica. Para ele, ignorância era o verdadeiro caminho para a felicidade, e não a sabedoria. Pensadores como Pascal, Kafka e tantos outros sofreram com depressão, crises existenciais e isolamento. Mas Schopenhauer também ofereceu soluções. Abrace a solidão. Para ele, estar só não era punição, era privilégio. O tempo sozinho deveria ser usado para criar, refletir e aprender. Busque pessoas semelhantes. Em vez de tentar se encaixar, procure outros pensadores, em livros, comunidades, grupos intelectuais. Fale com sabedoria. Não compartilhe ideias profundas com quem não está pronto.
Observe, aprenda e fale com cuidado. A inteligência pode levar à solidão, mas também oferece liberdade, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida. Para Schopenhauer, a inteligência é uma espada de dois gumes. Dá clareza, mas também separa quem vê a verdade daqueles que preferem viver na ilusão. A sociedade não teme a inteligência em si. Ela teme o que a inteligência revela. Pensadores profundos são rejeitados não por estarem errados, mas por estarem certos antes da hora. Então, se você já se sentiu sozinho por pensar demais, saiba, você não está quebrado. Você apenas está vendo o mundo como ele realmente é. A sociedade pode não ter sido feita para acolher pensadores profundos, mas isso não significa que você precise viver isolado. Nem todo mundo está pronto para conversas profundas, mas algumas pessoas estão, e você só precisa encontrar as certas. Procure quem pensa como você. Estude, escreva, compartilhe suas ideias com quem valoriza profundidade. Einstein dizia: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. Aprenda a comunicar sua profundidade sem sobrecarregar os outros. Lembre-se, talento acerta um alvo que ninguém mais consegue. Gênio acerta um alvo que ninguém mais consegue ver. Pensadores profundos veem o mundo de forma diferente, e isso incomoda. Mas são justamente eles que movem a humanidade para frente.